Olá, como é que você está? Bom, vamos saber sobre essa situação amorosa? Se as cartas mostrarem, eu vou contar para vocês, tá? O que a espiritualidade quiser mostrar nesse momento sobre a sua situação amorosa, eu vou contar. Então, escolhe com calma uma das opções para receber a sua mensagem. E se você quiser ouvir as duas, está tudo bem também, mas em todas as situações, filtra aquilo que realmente tem a ver, ressoa, ou que você sente que é para você, tá? Que tem a ver com a tua vivência, ou que você sente, opa, nesse momento essa mensagem eu só sinto que é para mim. Então, aí sim você absorve. Agora, se não tiver a ver com a sua situação, ou que você sentir que não é para você, deixa aquela informação, não abraça, não absorve, deixa ela seguir o fluxo dela, que ela vai chegar onde ela precisa chegar, tá? E eu sempre falo sobre a importância da gente filtrar as informações nas tiragens coletivas. São várias pessoas assistindo, são várias energias, então a gente precisa avaliar o que realmente tem a ver com a nossa vivência, o que a gente sente que é um recado para a gente. Eu vou abrir várias informações, todas as informações que a espiritualidade me mostrar, então assista até o final da opção que você escolher para receber o recado que é para você. Tá bom? Se tiver mais de uma pessoa, escolha uma pessoa para cada opção, para você realmente conseguir receber um recado mais direcionado. E claro, se você quiser aprofundar sobre o assunto, na sua energia, a sua questão em particular, entre em contato para saber sobre as tiragens particulares, as tiragens individuais direcionadas, tá bom? Então vamos lá, na opção número 1, eu trouxe a ametista. E na opção número 2, o quartzo rosa. Então tranquiliza a mente, pensa na pessoa, na sua situação. De forma tranquila, se for preciso, dá uma pausa no vídeo, né? Respira fundo para realmente conseguir tranquilizar a mente. E depois faça a sua escolha. Sem pressa, porque aí a chance é muito maior da gente receber um recado realmente para a gente, né, direcionado, bem? Então, de novo, se precisar dar uma pausa no vídeo, eu vou começar com a primeira opção da ametista. Vamos ver sobre essa situação amorosa de quem escolheu a opção número 1 da pedra ametista. E as cartas, o que a espiritualidade pode comunicar, revelar sobre essa situação amorosa de quem escolheu a opção número 1. O que caiu?
Bonita essa tiragem de vocês. Como eu falei, vou repetir, reforço, né? Filtra as informações. Aqui a gente tem mais de uma situação, então eu vou falar sobre essas situações abrindo o máximo de direcionamento, abrindo todas as informações que aparecem, para a gente falar com o máximo de pessoas que estão aqui assistindo. E aí você vai filtrar aquilo que realmente você sente que é para você, tá? E uma outra coisa, gente, lá no Instagram eu estou deixando sobre os elementos que eu uso nas tiragens. Então, a cada vez que eu uso uma pedra, eu coloco lá sobre a pedra, o poder da pedra, como você pode utilizar essa pedra a seu favor, né? Seja para um equilíbrio energético ou num ambiente, como é que ela favorece o ambiente. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram que eu também vou deixar sobre essas pedras, sobre a informação, e veja as outras que também já coloquei lá, porque tem bastante coisa legal que só fica. Algumas informações só estão lá no Instagram, tá bom? O @Senda Mística Tarô, mas tá embaixo na descrição do vídeo todas as informações, tá bom? Então vamos lá. Aqui para quem está no relacionamento, a gente tem uma situação de um relacionamento onde já teve um intervalo, tipo, vocês terminaram em algum momento e depois reataram o relacionamento e estão numa fase ali de um encantamento muito bacana, mas tem gente que ainda fica com receio daquele período do fim, né? De que aquele fim ou que o fim realmente se apresente novamente, que o intervalo aconteça, o receio de vocês não estarem sendo o receio de vocês não estarem vendo realmente as coisas como elas são, né? O medo de estarem iludidos, de estarem vendo a outra pessoa com tanta admiração que isso acabe impedindo que vocês vejam a realidade. Veja, isso é um receio de vocês, porque eu vejo aqui que nesse momento essa relação ela está baseada em muita verdade, mesmo que tenha acontecido aquele intervalo, mesmo que vocês estejam reatando a relação, eu vejo que tem muita cumplicidade, muita verdade e muita vontade de que, primeiro, seja bom para ambos ou ambas, e segundo, que permaneça essa relação por muito tempo, né? Eu vejo que há uma vontade de cada vez mais essa relação se estruturar e cada vez mais crescer, amadurecer. Então eu vejo que há um desenvolvimento que é desejo de ambos ou ambas, tá? Então não tenha esse medo. Você que teve um tempo que né, deu um tempo na relação ou terminaram de fato, mas depois perceberam que não era bem isso e reataram. Tá com esse medo? Deixa esse medo de lado, olha para o agora, né? Se integre nessa relação sem receios. E lógico, né? Tem que ser um combinado entre as partes. Vamos jogar limpo, né? O combinado, o esclarecido, ele não sai caro e é sempre o mais importante numa relação. E a partir do momento que isso é combinado, a gente tem que dar um voto de confiança, porque se a gente ficar na insegurança, a gente acaba não se dedicando da forma como a gente poderia estar se dedicando e nem vivenciando aquela relação de uma forma inteira, porque lá no nosso íntimo, ainda que a gente não perceba, o medo ele está ali. Então, se ele está ali, ele não vai me permitir que eu me entregue totalmente, tá? Então, tenha isso em mente. Aqui as cartas mostram que há muita verdade, que agora vocês estão tentando enxergar um ao outro ou uma outra como realmente são, né? Não de uma forma sonhadora, não de uma forma ilusória, e há vontade das duas partes para que isso se estruture cada vez mais, tá? Aí agora a gente tem uma outra situação de quem está num relacionamento e há o receio de uma das partes de que a outra parte ou esteja ali não assumindo de fato a relação, ou o medo, né, de que essa relação não saia, ou por exemplo de um namoro, ou de um noivado, ou que a outra parte não assuma como um namoro, sabe? Tem uma questão dessas aparecendo em uma das situações de alguém que está com um relacionamento.
E aí eu vejo que é um relacionamento novo também, né? Não faz muito tempo que essa situação acontece e por isso vem esse medo, né? De será que vai assumir o namoro? Será que a gente está no namoro? Será que a gente vai vivenciar algo mais sério? Vejo que há um receio aí entre vocês. E aqui as cartas falam assim, olha, primeiro você tem que olhar para esse momento agora. Se essa relação tem muitos anos, né? Tô num namoro há sei lá quantos anos e eu quero casar. Será que a outra pessoa nunca vai me pedir em namoro, em casamento? A gente não vai desenvolver isso? Primeiro sinto agora. Tá bom para ambos ou ambas, né? Essa situação ainda tenho borboletas no estômago, ainda me emociono e admiro essa pessoa. E aí nada como uma conversa franca, se faz bastante tempo que essa situação acontece, onde você expresse os seus desejos e saiba quais são os desejos da outra pessoa, né? Com relação ao relacionamento de vocês. Para que você dose as expectativas, para que você saiba o que você está vivenciando, o que cada um quer, né? E aí, com essa franqueza, fica mais fácil vocês entrarem num acordo, tá? Quem tá conhecendo agora, quem tá iniciando o relacionamento, que tá com esse medo de será que vai me assumir, será que vai ficar comigo, né? Será que a gente vai assumir um relacionamento de fato? É preciso que vocês deem um tempo para que a situação se mostre de forma clara para ambos ou ambas e que você vivencie da melhor forma a situação. Se você achar que está passando tempo demais, converse, esclareça. Olha, deixa eu saber qual é a sua expectativa. Eu estou aqui, eu estou dentro dessa relação, eu quero que se estruture em namoro. E aí, vamos tentar um relacionamento assumido? Vamos ver como é que isso se desenvolve? Mas se está muito no início ainda, eu vejo que a outra pessoa está reconhecendo o terreno, sabe? Observando o que é o que. Aqui eu vejo que há um pouquinho da necessidade de uma postura mais franca, né? Eu não vejo que alguém esteja enganando alguém, não é isso. Mas talvez esteja ali naquela coisa que hoje em dia, né, há até uma certa cobrança, né? Não vai ser emocionado, não vai falar que tá afim. Cara, você tá afim, você tá gostando, você tá querendo, por que você precisa esconder, né? Lógico, os excessos não são legais, mas a gente não está falando de excessos aqui. Aqui a gente está falando do saber o que quer e do que demonstrar para outra pessoa. Se você sabe o que você quer, não tenha medo, né? Então falta um pouquinho dessa postura aqui para alguns casais, de se colocar de uma forma a que a outra pessoa saiba em qual terreno ela está pisando. Pode ser de você com relação a outra pessoa ou da outra pessoa com relação a você. Então, de novo, combinado não sai caro, vale franqueza sempre. Mas aqui as cartas estão mostrando um crescimento, um desenvolvimento, né? Ainda tá aquela coisa nova, né? A gente sentindo o que vai acontecer, né? A pessoa, ambos ou ambas entregues ali na relação, então ela vai se desenvolver. E às vezes a gente precisa dar esse tempo de desenvolvimento, né? Eu vejo que há muita vontade e há energias para esse crescimento. Então, primeiro, você não está ansiosa, ansioso, está no começo, né? Avalia você também, mas nada como a gente ser sincero, sincera e demonstrar para o outro também, para outra pessoa, tá? Adequa para o seu gênero e orientação, que fica mais fácil aqui para eu direcionar também a leitura, tá bom? Aqui é uma outra situação que eu sinto, um medo de instabilidade no relacionamento, né? Para alguém que está passando aí por um relacionamento que pode estar tendo uma instabilidade, você sente que tem alguma coisa diferente, e eu vejo que tem gente se questionando aqui se pode estar acontecendo uma traição. É lógico, né? A gente vai falar de um assunto delicado que não serve para todo mundo, então você também vai ter que ser coerente e responsável com a sua própria realidade, né? Às vezes os indícios são muito claros, mas muitas vezes também é coisa da nossa cabeça.
O que eu estou vendo aqui de acordo com essas cartas, e aí você vai analisar se realmente está de acordo com a tua vivência, é que há muita sinceridade, que talvez esse medo seja por questões que para você estão encobertas. Ou talvez porque você também está transmitindo, a nossa linguagem ela não é só falada, a gente transmite pela energia, pelo comportamento, a gente se comunica com as pessoas de diversas formas. E às vezes por esse medo, de alguma forma você está compartilhando essa comunicação com a outra pessoa. Então fica assim, a pessoa tá estranha, aí o outro sente, a pessoa tá estranha, mas ninguém fala. E fica nesse, né? Cheio de achismos. Então talvez falte também um pouco de comunicação aí, né? Pode ser uma questão só da pessoa, às vezes a gente passa tantos desafios na vida, né? E mexe com a gente, e de alguma forma outra pessoa na relação sente, mas não fica claro. Às vezes não é com a gente, é com a situação de vida da pessoa. Então, aqui pelas cartas, eu não vejo, nesse caso, uma situação de uma traição. Eu vejo uma falta de conversa para que os achismos, para que as minhoquinhas na cabeça se aquietem, sabe? De novo, eu vejo chances de crescimento cada vez mais estruturado esse relacionamento. Eu vejo ambas as pessoas nessa relação felizes. Então, avalia. Primeiro, por que essas minhoquinhas estão aparecendo? Será que há indícios muito claros? Ou será que é só algo da minha cabeça? Tá? Para quem está conhecendo alguém, vai deixando a coisa rolar. Tá? Eu vejo que ambos, você e essa pessoa, estão com um interesse genuíno uma na outra. Mas é preciso criar estrutura, né? A relação ela vai se fortalecendo com o tempo, tá bom? Para quem está numa situação triangular, né? Porque aqui denota para pouquíssimos casais a questão triangular. E aqui na questão triangular, eu vejo que as coisas precisam ficar mais claras quanto à intenção. Você está com um olhar muito sonhador e talvez não esteja se permitindo olhar a realidade como ela é. Então é preciso colocar os pés no chão e saber o que realmente essa pessoa quer e não ficar esperando uma vida inteira, né? Às vezes a outra pessoa fala, um dia eu vou ficar com você. E aí? Passa a vida e nada muda. Né? Então avalia se dá para você esperar e quanto tempo. Aqui as cartas falam que é importante que você se sinta realmente bem nessa relação para que essa relação cresça. Se você não está se sentindo completo, então avalia por que eu estou esperando e por quanto tempo mais eu vou esperar, né? A vida está passando. Vamos complementar com o baralho cigano um pouco mais sobre essa situação amorosa, tá? Vamos ver. O que mais as cartas podem trazer, o que mais a espiritualidade pode contar sobre a situação amorosa. Quem escolheu a opção número 1, ametista. Não vou aceitar ainda, não cortei. Estou me sintonizando.
um pouco é o que eu falei ali na primeira parte da sua tiragem. Falta um pouco de conversa aí, falta deixar mais claro sobre os sentimentos, sobre as expectativas, falta esclarecer alguns pontos e, para quem já está na relação, deixar um pouco mais claro sobre atitudes, hábitos, né? Vamos lembrar que são duas individualidades. Às vezes a outra pessoa tem um hábito que não nos agrada, mas a gente tem que entender que é a outra pessoa. Há questões que são negociáveis, então um lado cede um pouquinho, o outro lado cede um pouquinho, e é necessário ceder para que as peças se encaixem. Agora, tem coisa que é inegociável. Então aí a gente vai parar e pensar, eu consigo lidar com o que é inegociável para outra pessoa? Né? Não adianta a gente só querer mudar a outra pessoa. Algumas coisas, ambas partes vão trabalhar e mudar em si, mas tem coisas que são importantes para a gente, tem coisa que é importante para outra pessoa e a gente não tem que querer mudar o outro, tá? Até porque para a gente mudar a gente mesmo é tão difícil, né? Vai mudar um hábito, vai criar um hábito. É tão difícil, e por que a gente fica nessa de querer mudar a outra pessoa, né? Então, há alguma questão aí de hábitos ou de atitudes, de comportamentos que desgostam um dos lados dessa relação, e aí é preciso uma conversa, né? Tanto esclarecer sobre essa questão, tanto esclarecer sobre os sentimentos. Para alguns, há a questão que está pegando sobre religião, sobre crenças, né? Podem ser crenças distintas e aí precisa haver um equilíbrio aí, né? Tem que entrar num acordo, não tem jeito. E aqui eu vejo que para algumas pessoas é uma questão de maturidade ou da relação ou de uma das partes aí para poder ter essa conversa franca, né? Não é viver em DR numa relação, porque isso realmente é um saco, né, gente? Mas a gente tem que conversar e muitas vezes as conversas são desagradáveis, né? Tocar em pontos que não são agradáveis também é importante numa relação. Então eu vejo que para alguns o que falta aqui é a maturidade para falar sobre o assunto, para outros expressar os sentimentos, né? Talvez o receio de expressar os sentimentos ou de deixar claro. Tem pontos a serem esclarecidos aí que vão ser esclarecidos a partir de uma boa conversa. Aqui eu vejo que para uns também, quando há, por exemplo, algum desentendimento, algum conflito, né, cada um fica lá, cada um do seu lado. Como a minha avó falava, dorme bunda com bunda, ou seja, um virado para um lado, outro virado para o outro, porque não quer conversar, né, de cara feia. E isso também precisa ser ultrapassado na relação de vocês, tá? Aqui, pelas cartas, esse é um ponto que precisa amadurecer, né? Há uma imaturidade nesse sentido aí de lidar com algumas questões entre vocês. E esse vai ser um ponto importante para que essa relação amadureça. Agora, para uma outra turma aqui, há muito sentimento, há muita vontade da questão crescer, se desenvolver. Pode, além da questão da religião, ter uma questão com filhos, né? Que de alguma forma impacte aí o casal, e aí, de novo, nada como uma boa conversa, tá? Eu vejo que esses pontos que precisam ser clarificados, que precisa haver um entendimento, a partir do momento que vocês fizerem isso, essa relação ela vai se estruturar cada vez mais ela vai ganhar força e cada vez mais ela tende a enraizar, a se estruturar, a se desenvolver, tá? Alguns pontos de paz precisam ser preservados para algumas pessoas, tá bom? Para quem está conhecendo essa pessoa, né, ou é um crush, aqui eu sinto que pode até aparecer outra pessoa para você nesse caminhar, e aí você vai saber quem é que me dá mais a sensação de segurança, de estabilidade, tá? Então são pontos da relação que vão amadurecendo, que vão desenvolvendo e que tem tudo para crescer entre vocês, tá bom? Então não deixa picuinhas, rusguinhas, situações bobas ganharem uma força muito grande e virarem algo grande que possa impedir esse crescimento. Porque chances de crescimento nessa situação amorosa tem e muito. Tá bem?
Deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal. Vamos colaborar para o canal crescer cada vez mais e cada vez mais pessoas terem acesso, né, receberem essas mensagens, né, através das tiragens, tá bom? Vamos então para a opção número 2. Então, a opção do quartzo rosa, vamos tirar aqui para vocês. Vamos lá. E as cartas trazem qual o recado da espiritualidade, o que a espiritualidade pode mostrar sobre essa situação amorosa de quem escolheu a opção número 2 do quartzo rosa. Foram muitas, então não vou aceitar. Vou tirar mais aqui para esclarecer o ponto que apareceu, tá? Já falo para vocês. Vamos lá. Aqui apareceram algumas situações, eu vou falar para vocês. Filtrem aquilo que tem a ver com a sua vivência, com a sua realidade, né? O que não servir, não absorve. Então, reforce essa questão porque apareceram algumas situações e você vai vendo aquilo que cabe a você. Mais uma coisa, gente, lá no Instagram eu deixo sobre os elementos que eu vou usando nas tiragens. Então, vou deixar lá sobre as pedrinhas que eu usei hoje. E já tem outros posts lá sobre outras pedrinhas, sobre outros cristais, outros posts sobre situações, né, que eu acredito que vá contribuir aí para um desenvolvimento pessoal, algo terapêutico para vocês. E são informações que eu só deixo lá no Instagram. Então acompanhem lá também, para vocês saberem até com relação aos elementos, às pedrinhas, como é que vocês podem utilizar, né, tanto em vocês para um equilíbrio energético, ou de que forma, ou para que elas servem, ou até mesmo no ambiente. Então, são posts que estão ficando bem legais, que não precisam um conhecimento muito aprofundado, com informações que mesmo não tendo esse conhecimento aprofundado, vocês conseguem utilizar as pedras a seu favor, tá? Não só as pedras, mas quando eu trouxer outros elementos, também vou deixar lá, tá? @SendaMísticaTarô no Instagram, ou dá uma olhadinha aqui na legenda, na informação do vídeo, e tem todas as informações, tá bem? Então vamos lá.
Aqui eu tô falando com pessoas que estão numa situação daquela coisa do é só uma ficada, pego, mas não me apego. Só que tem um lado da situação, e aqui para a maioria são vocês que estão assistindo o vídeo, e você já nutriu um sentimento. E você tá querendo que a coisa saia do pego, mas não me apego, porque para você já saiu, e querendo assumir um relacionamento, mas me parece que a outra pessoa ou não demonstra ou já deixou claro que, vamos deixar rolar, né? E você está querendo assumir, estruturar um relacionamento de fato. Então, para muitos, essa situação está gerando um incômodo, né? Eu quero vivenciar um romance, mas eu não sei até que ponto essa pessoa só quer um fogo de palha ou só quer realmente um momento de intimidade, né? Há o medo de, será que eu estou sendo usada, usado? Aqui as cartas falam o seguinte, foi isso que eu tentei abrir mais, né? Tentei não, que eu abri mais aqui para saber. Será que essa situação entre vocês pode virar um relacionamento sério? Aqui para muitos, essa questão não está aparente para outra situação, para o outro lado, né? A outra pessoa não está sabendo ou não está claro para ela que você quer um relacionamento com ela. Então a situação está cômoda para o outro lado, né? Você está ali disponível, vivenciando, a pessoa está gostando também da situação e estou deixando rolar. Para quem não deixou esse ponto claro, eu acho que vale uma conversa para esclarecer, para colocar a situação em pratos limpos, para dizer que de alguma forma isso não está fazendo uma coisa legal, né? Tá desgostando um pouco. E, poxa, eu quero mais, quero que isso se desenvolva no relacionamento, porque eu já tô dentro da situação, porque eu já tô afim. E a outra pessoa sabendo, há um direcionamento, há uma energia para que isso se desenvolva assim. Então, para muitos aqui é preciso se mostrar as intenções. Esse desenvolvimento não vai ser de um dia para o outro. Talvez vocês assumam no sentido de uma pessoa para outra, tá? Um para o outro, uma para outra. Que, ok, vamos então tentar só nós, fica só a gente para ver o que vai dar. Ninguém fica com outra pessoa. E a partir disso, aos poucos, vocês estruturam uma relação. Então é tipo assim, tô no pego, mas não me apego. E aí a gente decide que a gente vai tentar, mas não dá nomes ainda. Então a gente está tentando, a gente está se conhecendo, que é como o pessoal tem colocado ultimamente. E só depois vem algo do tipo, ok, tá sendo legal, vamos namorar, tá? Então pode ser que para alguns tenham esse arranjo no início e que com o tempo isso se desenvolva. Há um direcionamento para isso desde que haja um esclarecimento, né, que as pessoas saibam com o que elas estão lidando, qual a expectativa da outra pessoa, tá? Então precisa se mostrar um pouco. Para outras situações. Aqui, por algum motivo, há alguma relação que passa por algo que não pode ser revelado, mostrado. E as situações podem ser várias, né? Por que eu não posso assumir em público esse relacionamento? Por que esse relacionamento não pode ser visto, as pessoas não podem saber? Existem vários motivos que possam levar a isso. E eu sinto que isso está pesando nessa relação, né? Esse não poder assumir está pesando um pouco nessa relação. E aí, de novo, é importante que haja muita sinceridade entre vocês, independente de qual situação leve a esconder esse relacionamento. Porque eu vejo que isso está gerando insegurança e gerando caraminholas na cabeça de vocês. Então, precisam ser claros ou claras, adapta para a sua situação, para o seu gênero, para a orientação, tá? Precisa de clareza para que os dois lados estejam em mais segurança, tá? E aí acho que vale realmente avaliar se há a necessidade real de esconder esse relacionamento. Vou dar um exemplo aqui, né? A outra pessoa
terminou um relacionamento faz pouco tempo e aí a gente logo após se conheceu, começamos a ficar juntos e aí a gente não quer mostrar agora porque faz pouco tempo que essa pessoa desmanchou o outro relacionamento, né, para não ficar chato, para não magoar ninguém, para não ficar uma situação ruim, pesada. Será que esse tempo realmente é necessário? Né? Se há sinceridade em todas as situações, né? Um outro, a pessoa, não quero revelar enquanto a gente não assumir de fato um relacionamento. A gente tá ficando, mas enquanto a gente não assumir um namoro, eu não quero revelar para ninguém, não quero que ninguém saiba, ninguém veja a gente junto. Outra situação, essa pessoa ela é conhecida por muita gente, é uma, sei lá, um influencer, um exemplo. E não quero que isso fique aberto para que, sei lá, muita gente não se envolva, não dê pitaco, não faça julgamentos. Será que realmente isso é uma proteção para o casal? E qual o tempo ideal? Né? São questões muito individuais de cada casal. Mas aí quando a gente conversa, quando a gente deixa tudo às claras com essa outra pessoa, fica mais fácil para todo mundo que estiver envolvido ali na situação poder conversar, poder deixar a situação se desenrolar da melhor forma possível. Né? Eu sei em que terreno eu estou pisando, eu sei o que eu posso criar de expectativas. Tá? Então eu vejo que também há uma situação onde vocês estão esperando muito da outra parte. Mas será que está sendo claro para a outra parte o que vocês estão esperando? Será que essa expectativa de vocês está de acordo com o que a realidade e o que a outra pessoa realmente pode oferecer? Porque às vezes a gente testa expectativas dentro de uma visão só nossa. E não da relação, e não junto com a outra pessoa. Né? E nem sempre as nossas expectativas elas são reais, realistas, né, de acordo com o que a realidade ou a outra pessoa está mostrando, tá? E eu vejo aqui uma outra situação onde algumas pessoas se mantiveram solteiras por muito tempo, né, ou você ou a pessoa da sua relação. E estar solteiras por muito tempo também fez que vocês se tornassem muito seletivos. Gente, a gente tem que ser seletivo mesmo, a gente não tem que se envolver com pessoas que não nos façam bem, ou aceitar migalhas, ou aceitar qualquer pessoa para não ficar sozinha, sozinho. A gente tem que ser seletivo, mas há uma diferença entre ser seletivo e esperar coisas que as outras pessoas não conseguem nos oferecer. Né? O quanto disso é seletividade, o quanto disso são as suas próprias questões internas, traumas, receios, inseguranças que estão falando, se mascarando de uma seletividade. Né? O quanto você está infeliz aí com algumas questões e não se permite vivenciar um novo amor. Tá? Então avalia nessa situação você que se manteve muito tempo solteiro e tipo, ninguém agrada totalmente. Eu tento, mas só aparece coisa ruim. Por que é que você só está se interessando por coisas entre aspas, né, coisa ruim? Por que eu só me atraio por pessoas assim? Né? A questão do tal do dedo podre. Por que eu só me interesso por pessoas desse perfil? É uma questão minha, não é do outro. São questões internas minhas que muitas vezes a gente não percebe que estão acontecendo, mas a gente consegue ver o resultado. O resultado não consigo achar alguém bacana. Com tanta gente no mundo, será que realmente não tem alguém bacana? Então não desacreditem do amor, trabalhem as questões internas, né? E se abram para o amor. Eu vejo aqui que há a chance de você se encantar por mais de uma pessoa no seu caminho. E não vai demorar muito não. Tá aí. Talvez você não esteja enxergando propriamente por causa dessa insatisfação. Ninguém é suficiente para você. Não fui feito por um amor. Né? Se eu quiser, eu só tenho... só fico com as pessoas.
Só dou uns beijos ali e nada mais. Ninguém quer nada com nada. Pera, eu estou me interessando por pessoas que não querem nada com nada. Por que que eu não estou conseguindo ver outras pessoas? Porque eu vejo que tem um amor do teu lado e você não está conseguindo enxergar. Porque está na defensiva de coisas muito profundas. Não são os outros, é sobre você. Tem questões internas profundas que você não está enxergando e que te impede de ver você numa felicidade, de uma relação de felicidade, tá? Então precisa vir um olhar sobre si mesmo, precisa abrir as questões emocionais, né? Se você se manteve muito tempo solteira, solteiro, a adaptação ao se relacionar novamente, às vezes é um pouquinho lenta, então vai acontecendo aos poucos, mas é importante que você olhe para aqueles fantasminhas internos, para que você não tenha medo de se envolver, para que você se permita vivenciar as situações de uma forma livre no amor, tá? Para alguns há uma questão de autossabotagem, né? Às vezes as coisas parecem que vão caminhar e do nada acontece alguma coisa na relação. E de novo tô solteira, de novo tô solteiro. Porque tem coisas aí internas que precisam ser trabalhadas, tá? Para quem teve um distanciamento no relacionamento, sim, eu vejo uma reconciliação aqui entre vocês, mas precisam estar cientes de que os dois lados precisam estar sendo claros com a outra pessoa, tá? Então, pode ser que para alguns tenha a reconciliação, mas as questões do passado não serão transformadas. Então, avalia se você vai conseguir lidar com isso, tá? Então, tem reconciliação, mas tem uma situação que vai precisar ser revista para algumas pessoas, tá? Veja uma situação de triângulo aqui, e aí você está esperando que a outra pessoa tome uma decisão. Eu, nesse momento, nessa energia que estão aqui nas cartas, nessa energia que está aqui nas cartas agora, para esse momento, eu não vejo essa decisão sendo tomada pela outra pessoa ou você tomando essa decisão. Isso vai se manter ainda no oculto, mesmo que isso te desagrade. Em muitos momentos você tendo a sensação de estar sozinha, sozinho, e veja essa situação aí sendo. E aí eu vou falar a sensação que tá me vindo, tá, gente? Tá sendo ali, levando em banho-maria, tá? Não sei se é a outra parte, se é você, mas nessa energia aqui que se mostra, essa é a situação, que se mantém dessa mesma forma. E aí vocês vão avaliar se essa situação serve ou não para você da forma como ela está. Está sendo substancial? Está sendo ok para você? É você que só que pode medir a situação, tá bom? Vamos complementar com o baralho cigano aqui. E claro, gente, vocês também podem fazer uma tiragem particular para averiguar mais a fundo a situação de vocês com a energia só para você, né? Eu falei, é uma tiragem coletiva. E nessa situação as coisas se mostram, nessa energia que as cartas estão contando, essa situação se mostra assim. A gente pode aprofundar sobre a situação, saber um pouco mais, tá? Numa tiragem coletiva. Numa tiragem particular. Também as informações estão na descrição do vídeo, é só entrar em contato, tá? Complementar com o baralho cigano. Sobre essa situação amorosa, quem escolheu a opção número 2 da pedra quartzo rosa.
Aqui tá assim, né? Caso ou compro uma bicicleta. Não tem gente que tá querendo assumir um relacionamento, que tá querendo partir para o próximo passo, mas tem coisas entre vocês que ainda precisam ser conhecidas, clareadas, né? Há pontos que precisam de um melhor entendimento para que essa decisão possa ser tomada, tá? Eu vejo que há muita vontade de estarem juntos, eu vejo que há ainda um espaço de crescimento para essa relação, para essa situação, mas precisa de muita conversa, né? Precisa de mais interação, precisa de pontos de um e de outro, né? De uma e de outra serem mais reconhecidos e conhecidos também, tá? Para alguns, eu vejo que há algumas situações na vida que precisam ser mudadas, modificadas, para que essa relação consiga crescer ainda mais. Então, na situação de triângulo, por exemplo, que a gente viu na primeira parte da tiragem de vocês, há decisões a serem tomadas e elas só vão ser tomadas quando alguns pontos ficarem mais claros. Tá? E aqui, na combinação de cartas, volto a falar, não vai ser para agora, não na situação de triângulo, tá? Para outros, eu vejo que para assumir o próximo passo da relação, há uma questão de conquistas, né? Quero crescer, quero me desenvolver, há questões da espiritualidade ou de religiosidade que eu preciso ainda resolver dentro de mim para que essa relação se desenvolva melhor. Né? Para quem esteve há muito tempo solteiro, preciso aprender a lidar com uma relação agora, quero conhecer mais essa sensação, né? Há chances total da relação, da situação de vocês se desenvolverem de uma melhor forma possível, repito, né? Há vontade de estar junto, há um encantamento, né? Há vontade de estar mais, cada vez mais dentro da relação, mas há pontos a serem conversados entre vocês. Para alguns pode se tratar de uma distância física, né? A pessoa está longe, uma relação à distância. Então, principalmente numa relação à distância, há pontos que ainda precisam ser esclarecidos e trabalhados entre vocês e que até o momento não pode ser. Então, essa conversa ela vai ajudar. Aqui também, para algum casal, há uma situação de uma influência de uma outra pessoa. E aí pode ser uma influência realmente da pessoa estar falando algo sobre a relação de vocês, ou até mesmo de pensamentos, né? Sabe? A pessoa pensa com tanta energia, olho gordo, que pode estar ali influenciando de alguma forma. Então, como é que a gente se blinda? Sendo sinceros um com o outro, orações, né? Sempre melhorando a energia, a vibração do casal para que alguma energia não chegue até vocês, tá? Mas eu não vejo que esse olho gordo estiver acontecendo, se esse pensamento dessa pessoa esteja de fato influenciando a relação de vocês. Eu vejo que vem mais como um alerta nesse caso para vocês fortalecerem a relação e para você que está ouvindo essa mensagem também buscar sempre melhorar a vibração do casal e orações para se fortalecer. Agora, se for uma pessoa que está lhe falando diretamente para sua pessoa, aí vale a conversa franca entre vocês e não jogar na cara ou pedir para outra pessoa se afastar, mas no sentido de franqueza sobre o casal, sobre a relação. Né? Se tem alguém agindo contra, né, tá lá, não aceita a relação e tá lá falando para a pessoa alguma coisa ruim, tentando afastar vocês, a melhor forma é a gente mostrar o quanto a relação tá bacana, o quanto você está naquela relação de uma forma aberta, né, o quanto você está querendo que dê certo, né, uma posição acolhedora para outra pessoa. Porque a partir do momento que a relação se fortalece, isso tudo que é falado entra por um ouvido e sai pelo outro, até que a outra pessoa aprenda a dar limites, né, para proteger essa relação, tá? Para alguns, e aí nessa situação é
um grupo pequeno de pessoas, alguém está sim planejando fazer uma proposta, né? O próximo passo da relação. Mas como isso vai se desenvolver, que estratégias ela vai usar, ainda está um pouquinho. Ela está um pouquinho perdida quanto a isso, tá? Mas, ou uma declaração, né? Pode ser uma proposta ou só a declaração dos sentimentos vai chegar até você, tá? Então deixa a pessoa se organizar ali interiormente para chegar essa informação para você, tá bem? Essa foi a sua tiragem, deixa sua curtida, o seu comentário, se inscreve, conto com a sua força para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais, para mais pessoas receberem as informações dos vídeos que eu trago aqui no canal, tá bem? Então é isso. Um abração para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!